Se a gente volta um pouco mais atrás no tempo, para o Renascimento, para o Barroco e etc., a gente vai ver como esses movimentos artísticos retratavam a sociedade da época. Se a gente olhar o Barroco, eu não sei se vocês já conhecem um pouco mais, já estudaram um pouco mais esses movimentos artísticos, o Barroco era aquele drama, aquela luz sempre escura, as pessoas um pouco nas sombras, muito ambientes muito, eu diria, o retrato era muito sobre a figura humana e sobre os seus dramas e seus embates psicológicos, né? Então, se a gente considerar hoje um retrato que você vai fazer uma campanha que seja mais emocional, a gente usa os mesmos recursos de iluminação que eram usados na pintura desses quadros. Existe um pintor, um grande artista do estilo barroco, que é o Rembrandt, não sei se vocês já ouviram falar nele. Na iluminação fotográfica hoje, existe um nome de uma luz que se chama Rembrandt, justamente por conta desse artista, porque essa luz tenta reinventar esse aspecto dramático e emocional que esse artista criou. Então, não deixem de estudar o passado para a gente poder comunicar bem comunicado hoje. Acho que essa é a minha maior... acho que é a maior mensagem que eu poderia deixar para vocês, sabe? E passada essa viagem maluca, eu agora vou entrar de fato no que a gente veio fazer aqui, mas eu só queria que vocês não perdessem isso de vista, porque nada pode ser feito de qualquer maneira, sabe? Nada pode ser feito sem planejamento, nada pode ser feito sem um embasamento por trás, porque senão a gente não comunica. Então, antes de mais nada, eu queria, enfim, discutir com vocês aqui rapidamente 3 frases de 3 grandes fotógrafos clássicos que dizem muito mais sobre o que a gente vê e o que a gente pensa do que propriamente sobre o ato de fotografar. O primeiro é um fotógrafo que eu amo de paixão, vocês provavelmente já conhecem alguma foto dele, mas talvez não lembrem pelo nome, que é o Henri Cartier-Bresson, e ele disse que fotografar é colocar na mesma linha a cabeça, o olho e o coração. Ou seja, é através da fotografia que a gente alinha o que a gente está pensando com o que a gente está vendo e com o que a gente está sentindo. Eu acho que essa frase retrata muito a necessidade que a gente tem de comunicar alguma coisa através da fotografia. Né? Fotografia não é só apertar apertar o dedo na câmera, sabe? Antes disso, a gente precisa pensar, a gente precisa sentir, e a gente precisa imaginar como essa mensagem vai chegar no nosso espectador. Seja uma fotografia de fotojornalismo, seja um retrato, seja uma fotografia de uma festa, ou seja uma fotografia comercial. Que a fotografia comercial é o nosso foco de hoje, né? Uma segunda frase que eu acho muito boa é do Ansel Adams, esse que é um outro cara que foi um mestre na fotografia de paisagem, na fotografia de lugar, de fotografia de natureza, e tem até, depois eu posso mandar para vocês, o link, tem um documentário incrível sobre ele no YouTube, legendado em português. E ele disse pra gente o seguinte: não fazemos uma foto apenas com uma câmera. Ao ato de fotografar, trazemos todos os livros que lemos, os filmes que vimos, as músicas que ouvimos e as pessoas que amamos. Ou seja, a fotografia ela não se resolve naquele momento que está ali na nossa frente. A gente vai pensar o melhor ângulo, a melhor perspectiva, até a melhor ação do nosso personagem estar na foto, do nosso modelo, ou qualquer coisa que seja, através de tudo aquilo que a gente já viveu, de todas as emoções que a gente já sentiu, dos filmes que a gente viu e se inspirou, seja na luz, seja no enquadramento, seja nas cores. A gente vai se inspirar nas músicas e nas emoções que elas trazem pra gente. Né? Quantas vezes a gente gosta tanto de uma música, ouve tanto, e aí depois chega num determinado lugar e fala assim, nossa, esse lugar me lembra essa música. Ou seja, são 2 sentidos completamente diferentes. E a terceira frase é da Dorothea Lange, que foi uma super retratista americana também, que ela diz que a câmera é um instrumento que ensina a gente a ver sem câmera. Ou seja, fotografar é muito mais do que estar com a câmera na mão e apertar o botão, como eu disse ainda há pouco. Né?
Fotografar é, de novo, juntar aquilo que a gente tem na cabeça com o que a gente tem no olho, o que a gente tem no coração, sabe? E a partir do momento que a gente junta isso tudo, a gente passa a ter uma explosão sensorial, né? Eu queria que vocês pensassem a fotografia, de fato, como uma explosão sensorial. A fotografia, por exemplo, agora entrando numa fotografia mais comercial, se a gente for olhar uma campanha de um perfume, a gente não sente o perfume ali, né? A gente não sabe do que se trata aquela fragrância, mas às vezes a fotografia é tão envolvente, tão emocional, que faz a gente imaginar como seria. Ou seja, ela mexe com o nosso olfato. Às vezes uma fotografia de comida, aquele prato está tão bonito, está tão apetitoso, que a gente saliva e praticamente sente o gosto daquela comida, sem sequer prová-la, sem sequer colocá-la na boca, né? Então, mais uma vez, a fotografia mexe com o nosso instinto. A gente vê uma fotografia de moda, um close numa roupa, a gente consegue meio que sentir a textura do tecido, né? Às vezes um tecido mais sintético, às vezes um tecido mais rústico, como um linho, alguma coisa. Às vezes a foto está tão próxima do linho que você consegue perceber a textura dele e sentir aquela textura. Então ela também mexe com o nosso tato. O que eu quero dizer para vocês é, a fotografia trabalha todos os nossos instintos. E antes de vocês fotografarem, ou antes de vocês avaliarem uma foto, vocês precisam entender qual é a sensação que vocês querem passar para quem vai olhar para aquela foto. E como é que a gente consegue chegar nessa explosão sensorial? A partir de conhecimento, que é a chave fundamental para tudo que a gente vai fazer nessa vida. É justamente por eu ter estudado arte, por eu ter estudado cinema, por eu ter estudado antropologia, por ter estudado sociologia, por ter estudado arte, por ter estudado a própria câmera, o funcionamento da tecnologia, por ter estudado a ferramenta onde isso vai ser veiculado, seja o Instagram, seja Facebook, seja Twitter, porque eu estudei o programa de edição, o Photoshop, o Illustrator, o programa de edição de vídeo, ou seja, trabalhar com fotografia assim como muitas outras coisas na nossa vida, nunca é demais estudar, nunca é demais conhecer. E tanto quanto conhecer o equipamento, a tecnologia que vai te servir de suporte, mais do que tudo a gente tem que estudar a figura humana, né? As interações humanas, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu não estou fazendo uma foto para uma máquina ver, eu estou fazendo uma foto para um ser humano ver. E às vezes é um ser humano que tem gostos e hábitos muito diferentes dos meus, né? Quantas vezes eu já fotografei campanhas para idosos, sendo que eu ainda não estou lá, né? Ou quantas vezes eu fotografei produtos femininos, batom, maquiagem, etc., elementos que eu não uso. Ou quantas vezes eu fiz campanhas de moda, de lingerie, sendo que eu também não uso esse produto, né? Se eu, de alguma maneira, não puder me colocar no lugar da pessoa que vai ver e vai receber esta foto, cara, de nada adianta para mim trabalhar com isso. Porque se a gente não puder se colocar no lugar do outro, a gente não vai comunicar com ninguém, a gente não vai interagir com ninguém.